Exercício 3.1. No escoamento laminar de um fluido em condutos circulares, o diagrama de velocidade é representado pela equação V igual a uma máxima 1 menos R sobre R elevado ao quadrado, onde essa velocidade máxima é a velocidade no eixo do conduto. R é o raio do conduto e R é um raio genérico, para o qual a velocidade V é genérica. Verificar que a velocidade média sobre a máxima é meio, onde Vm é a velocidade média. Essa pergunta, gente, ela é a base e fundamento para a sequência de exercícios que vamos realizar agora. Nesse caso, nós estamos tratando de um tubo, certo? Num regime laminar. E tomei a liberdade aqui de fazer um desenho prévio, ou seja, vocês têm aqui um tubo, um raio R, aqui temos um raio R, em que existe uma velocidade máxima de escoamento. O perfil de velocidade neste regime laminar, segundo o Brunetti, vai ser igual à velocidade máxima 1 menos R sobre R elevado ao quadrado. E aí vamos lá, né? Supondo que seja R, o R. É importante deixar claro nessa questão que a velocidade ela está em função do R. Então, se eu ponho o R valendo R sobre R dá 1. 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá 0. E a velocidade daquele ponto que eu acabei de falar no raio R dá 0, que seria nos limites das paredes do tubo. Enquanto que se for 0, se o raiozinho for 0, você terá aqui o valor mínimo dessa contribuição, tornando então a própria velocidade máxima. O detalhe aqui para chegar à velocidade média, que é o detalhe importante, é fazer um balanço de massa. A partir do balanço de massa, existe uma velocidade média que vai definir o movimento desse fluido. Nós poderemos dizer que a vazão mássica média, ou a vazão volumétrica, né, média, é igual ao somatório de todas as infinitesimais vazõezinhas que estão ali ocorrendo, né? Isso em função do raio. Essa seria a ideia, um balanço de massa. Lógico que nós estamos tratando de líquidos, então eu não estou levando em conta a massa específica. Agora, a vazão volumétrica média seria a área total, vezes a velocidade média. Enquanto que este somatório, ele seria uma integral das várias áreas, né, de uma areazinha infinitesimal, multiplicado pela velocidade correspondente a esta área infinitesimal, dr. Perdão, dr vai surgir daqui a pouco. Então, essa seria a ideia. Sabemos que vazão volumétrica é área vezes velocidade. Aqui, o que eu quero dizer com essa integração? Vamos supor que você esteja nessa mísera areazinha pequenininha aqui que eu estou pintando. Uma área infinitesimal. Essa área infinitesimal, ela vai conter a velocidade correspondente a essa área, que seria a velocidade infinitesimal daquele ponto. Existem inúmeros pontos nessa área total que definem velocidades específicas. Eu vou somar todas elas. O somatório de todas essas contribuições tem que dar a vazão como um todo, que seria essa média que estamos estipulando. Agora, para essa consideração, esse elemento de área, né, quem é dA? dA, meus caros, será 2πr/dr, que é um elemento de área. Existem formas das mais variadas para chegar nesse elemento de área. Não vai ser o foco aqui do vídeo. Mas eu tenho esse elemento de área, no caso, por conta de ser um tubo, né? Como o próprio texto diz, um conduto circular.
um conduto circular. E vai ser importante, né, depois debruçarmos com calma sobre esse fato, porque esse elemento de área pode ser depois uma canaleta, não do conduto circular. Bom, a partir daqui a gente já pode então tentar desvendar essa velocidade média. A área total, ela vai, digamos que, passar dividindo, mas vamos aos poucos deixar a fórmula conforme o próprio Brunetti deixa no seu livro. Então nós vamos ter uma integração partindo de 0 até R da velocidade máxima, 1 menos R sobre R ao quadrado, vezes 2π RdR. E aqui a gente poderia isolar algumas coisas, né? A própria área total, acho que valeria a pena já deixar claro que é π R ao quadrado, né? E aí nós vamos conseguir isolar a velocidade média. A velocidade média, portanto, vai ser o π cortado fora, 2 ele sai para fora, assim como a velocidade máxima. Então, 2 vezes a velocidade máxima dividido por R ao quadrado. Isso aqui será multiplicado pela integração dessa função. 1 menos R ao quadrado multiplicado por RdR. Essa integração ela sai de uma forma um pouco mais fácil se fizermos a substituição de variáveis. Então, vamos dizer que uzinho é igual a 1 menos R quadrado sobre R ao quadrado. E a derivada, né? A derivada do uzinho vai ser, o 1 tomba, vai ficar 0, menos 2 vezes R sobre R ao quadrado dr. Com essa substituição de variável, veja que nós conseguimos algumas coisas aqui. Se nós isolarmos exatamente RdR, nota-se que RdR vai ser igual a menos R quadrado sobre 2 vezes o du, que o R multiplica, o 2 passa dividindo, du. Então nós já temos tudo para substituir os nossos dados aqui nessa integração. Então a velocidade média ela vai ser igual a 2 sobre R ao quadrado, velocidade máxima, a integração. Quando nós fazemos a substituição, né, vamos fazer a procedência, então vai ficar U vezes menos R quadrado sobre 2 du. E os limites de integração seriam referentes a essa substituição, ou seja, quando o R vale 0, nós temos o limite superior e inferior, né? Então, para R igual a 0, nós teríamos uma consequência de U sendo igual a 1. Para R igual a R, nós vamos ter a consequência de que U vai dar 0. E esses seriam os novos limites da integração. A partir daqui a gente já consegue fazer a bendita da integral. Podemos arrancar fora esse R ao quadrado e 2, veja que vai simplesmente sumir. Vai dar menos velocidade máxima. E a integral de U du, que é justamente U quadrado, calculado de 1 a 0. Sobre 2, né? Perdão. E aí, jogando os dados, vamos ter aquela clássica substituição, 0 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. Veja que vai dar menos meio, menos com menos vai dar positivo. Portanto, chegamos à velocidade máxima sobre 2. É essa relação que nos interessa mais, em termos de exercícios futuros. O Brunetti pede para descrever a velocidade média sobre a velocidade máxima, tudo isso igual a 0,5, né? A meio, que é o que ele pede, né? Para verificar que isso daqui dá meio. E acabamos de chegar à verificação. O
que nos interessa de fato é essa relação, de que a média é a máxima sobre 2 num regime laminar. Regime laminar em conduto circular. São condições que nós impusemos no início, certo? Em conduto circular. Então, essa conclusão, ela finaliza o exercício. Agora, para não deixá-los com dúvidas a respeito daquele elemento de área, uma abordagem possível seria simplesmente a derivada da área. A área, ela é πr², um R genérico, né? Vamos pensar numa área em função de R. Seria πr². Se você quer a derivada desta função, basta replicar a regra da derivação. Você deriva a função e deriva quem está dentro dela. Chegamos ao elemento de área. Uma forma simples de chegar a esse elemento. Existe uma outra forma geométrica onde você pode considerar um elemento de área. Então vamos considerar como se fosse um anelzinho, onde aqui essa distânciazinha ela vale dr, ok? Drzinho. Se nós pegarmos o raiozão aqui, né? Ou um raiozinho, na verdade, né? Aqui seria R mais dr. Vamos chamar de R. Se nós pegarmos essa figura e deixarmos ela como se fosse uma linha, né? Vamos colocar só aqui R, para a gente deixar claro. Você pode pegar isso, cortar e deixar isso esticado, ok? Ou seja, eu cortei essa fitinha, peguei essa fitinha e estiquei. Ela possui uma altura de dr. O arco mais interno, esse círculo aqui, ele é 2πr, perfeito? Vou colocá-lo na base. E quem é esse comprimento aqui? Ora, é o raio mais um pedacinho. Esse pedacinho é dr. Então seria 2πr mais dr. Essa seria a descrição geométrica. É claro que essa parte superior é um pouco maior que a de baixo. Mas nós estamos no limite onde o drzinho tende a zero. Se o rzinho tende a zero, eu posso considerar que esta área que eu estou usando aqui, ela vai ser um retângulo, onde a parte de cima é igual a de baixo. E aí nós podemos dizer que esse elemento de área é a base, 2πr, vezes a altura, que é dr. Porque a parte de cima é desconsiderada, digamos assim. Nós podemos desprezar aquele acréscimo de dr, por ser tão pequeno e desprezível. Essa seria também uma segunda forma geométrica. As duas conseguem chegar à mesma conclusão. O elemento de área é 2πr/dr. Eu friso essa observação porque nós vamos cair em outros elementos de área, 2 na verdade, e no devido lugar eu mostro também como faz para chegar a esse valor.